sétima hora é dedicada à proclamação do amor de Jesus Cristo, que de graça dá a água da vida a todo o sedento. Hoje, o evangelista Jimmy Swaggart e sua equipe estão na cidade de Houston, no Texas. Sou grato a Deus por aquilo que Ele fez comigo, transformando-me. Eu era um pecador, mas agora eu sou salvo. E agradeço a Jesus por tudo isso. Deus prometeu responder o clamor de um coração faminto. E quando Ele faz isso, Ele te dirá o que deves fazer. E agora vamos ao Coliseu Sam Houston, no centro de Houston, quando o culto começa. And now, let me present to you your evangelist, my dad, Jimmy Swaggart. Vamos aplaudir o Senhor. Jesus é o seu nome. Ele é santo, poderoso e maravilhoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o mais formoso entre milhares. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia ao Cordeiro. Glória a Deus. Podem sentar-se, que Deus os abençoe. Oh, the blood of my precious Jesus. Oh, the blood of my Jesus. Graças a Deus. Todos de pé, vamos cantar. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow.
está vivo. Jesus está vivo. Glória ao nome do Deus vivo. Senhoras e senhores, John Starnes. Talvez seja esta nuvem. Early one morning, I walked out the doorway, stopped and looked up to the sky, thinking that this may be the exact day that Jesus would sound for the cry. Now there was nothing but blue skies and one little white cloud slowly slipping along. I got so excited that I shouted out loud, this could be the cloud he's coming back on. This may be the cloud he's coming back on. For we all know that it's not long. The signs for the learning point to his returning, and I've got a longing for home. I'll keep my eyes on the sky and I'll do what he said do. Soon I will hear Jesus cry. Gabriel's trumpet will sound and I'll lift off the ground to the cloud that he's coming back on. So if you're feeling just a little bit blue, and don't let your troubles get you down, leave your sorrows behind and step outside and take the time to look all around. Keep your eyes on the sky and get ready to fly. When you see the clouds slipping along, you may get so excited that you'll shout it out loud. This could be the cloud he's coming back on. This may be the cloud he's coming back on. For we all know that it's not long. The signs for the learning point to his returning, and I've got a longing for home. I'll keep my eyes on the sky and I'll do what he said do. Soon I will hear Jesus cry. Gabriel's trumpet will sound and I'll lift off the ground to the cloud that he's coming back on. This may be the cloud he's coming back on. For we all know that it's not long. The signs for the learning point to his returning, and I've got a longing for home. I'll keep my eyes on the sky and I'll do what he said do. Soon I will hear Jesus cry. Gabriel's trumpet will sound and I'll lift off the ground to the cloud that he's coming back on. Gabriel's trumpet will sound and I'll lift off the ground to the cloud he's coming back on. Oh, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Talvez seja esta a nuvem em que ele está voltando. Podem sentar-se, Deus os abençoe ricamente. It's beginning to rain. Hear the voice of my Father say, whosoever will come drink of this water. It's promised. Holy Spirit on your sons and your daughters. If you're thirsty and dry, come to the sky. It's beginning to rain. The turtle dove is singing the sweet song of morning. The
silver cups to the sky. Oh yes, yes. The silent clouds above are beginning to gather. This barren land, it's thirsty, so am I. It's beginning to rain. Hear the voice of my Father. Sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. At the first drop of rain that you hear, throw wide those windows. Call the children together. Throw wide the door. When the rains of the Spirit are falling, fill every vessel. Oh yes, Lord. Yes, Master. For he who drinks his fill will thirst no more. It's beginning to rain. Hear the voice of my Father. Sons and your daughters. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. If you're thirsty and dry, look up to the sky. One more time now. Thirsty and dry. Look up to this one more time. If you're thirsty and dry, look up to the sky. It's beginning to rain. Yes, it is. Yes, it is. Deus prometeu responder o clamor de um coração faminto, e quando o faz, Ele te dirá o que deves fazer. Com a mensagem de hoje, o evangelista Jimmy Swaggart. Os que trouxeram suas Bíblias, abram-na comigo agora no livro de Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo. Atos capítulo 10, começando com a primeira palavra do versículo 1. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio.
o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a casa junto do mar. A próxima frase será o meu tema de hoje. Ele te dirá o que deves fazer. Ele te dirá o que deves fazer. E agora voltamos para a cruzada em Houston, quando ouviremos a mensagem intitulada Ele te dirá o que deves fazer. Hoje tive o privilégio de conhecer várias senhoras que estão aqui. Elas viveram na Guatemala muito tempo atrás. Eu comecei a me lembrar hoje, quando as conheci em nossa cruzada lá na cidade da Guatemala, em 1984. É muito raro eu poder ter tempo para poder visitar lugares durante as cruzadas. Talvez 2 ou 3 vezes em minha vida isso aconteceu. Mas o Jim Mose, quando tivemos a cruzada, nos levou, porque ele havia sido missionário na Guatemala há vários anos. Então ele nos levou para ver várias ruínas naquele país, ruínas de antiguidade. Eu me lembro que vi muitas cenas diferentes que nunca tinha visto. Pirâmides, túmulos feitos no meio de florestas. Ali deve ter existido uma civilização de uma sociedade adiantada. E eu fiquei ali olhando naquele dia, e os meus pensamentos dirigidos para aquilo que aconteceu há tanto tempo atrás, e não sei como tudo aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu àquela civilização. Vi suas construções. Os cientistas não sabem como é que puderam ser tão exatos nas medidas, tantas centenas de anos atrás. E não sabemos o que aconteceu com eles. Realmente ninguém sabe, como disse, mas alguns acham que tudo indica que com certeza eles se sacrificaram até morrer. Vou tentar explicar isso. Tentavam ajudar a Deus. Tentavam acalmá-lo, esta é a melhor palavra, acalmar um Deus que eles não conheciam, realmente não o conheciam. Eles passaram do sacrifício de animais para o sacrifício de seres humanos, porque eles queriam acalmar mais e mais os deuses, plural. Sacrificavam mais e mais os bebês, meninos e meninas, finalmente os jovens fortes e as lindas jovens, até que finalmente eles se sacrificaram a si mesmos até a morte. Fiquei no topo de uma daquelas pirâmides e olhei para aquele cenário. Olhei para aquilo não só com temor, mas olhei aquilo com tristeza no coração, porque no coração do homem há fome de Deus. Talvez você não entenda, talvez você não saiba, mas em cada ser humano há uma fome de Deus, porque o homem não é um animal. Apesar de nossos filhos estudarem muitas vezes em certas escolas que eles são animais e que eles vieram do reino animal, isso não é verdade.
O homem foi criado por Deus, um pouco menor do que os anjos. A Bíblia é quem nos diz, a imagem do grande divino Criador. E nessa criação que Deus fez do homem, há no coração do homem uma fome do Criador, porque o homem é um ser espiritual. Ele não é um espírito, mas é um ser espiritual. E porque ele é assim e tem a natureza de Deus, ele tem fome de Deus. Ele só se satisfaz com Deus. Ele não se satisfaz com um substituto. E como já disse, ele busca a Deus e às vezes faz isso sem saber. Ele tenta de alguma forma satisfazer a sede que está nele, a fome que há dentro dele, o anseio que há dentro dele. Às vezes ele tenta satisfazer toda aquela sede com prazeres, com desejos, com dinheiro, com ambição de poder, com imoralidade, com álcool, com drogas, com seu egoísmo ou seu engrandecimento, ou uma satisfação pessoal. Mas mesmo assim continua vazio. Por mais que o homem procure se esforçar, a fome e a sede continuam. E você sabe exatamente o que eu estou tentando dizer hoje, porque todos que estão nesse auditório, os que estão assistindo pela televisão, todo ser humano na face da terra, a única coisa que pode satisfazer esta sede, que pode satisfazer essa fome, que pode satisfazer o homem, que pode ajudá-lo a encontrar a si mesmo, que pode apoiá-lo para ele saber onde esteve, onde está e para onde está indo, é quando ele acerta a vida com Deus através de seu Filho Jesus Cristo, e ele enche o vazio que há no homem. Um texto que caracteriza muito bem isto é este que li hoje em Atos 10. Esse é um ótimo exemplo de um homem que estava fora. Pelo menos era isso que a igreja daqueles dias costumava dizer, fora dos limites da redenção. Ele era gentio, ele era romano, ele veio de uma família pagã que adorava Zeus e Marte, e adorava os filósofos gregos que não conheciam e não entendiam Deus. Mas esse homem todo poderoso, colocado lá pelo governo romano da terra de Israel, teve o privilégio de ouvir falar do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que privilégio! Que dia maravilhoso foi aquele em que disseram que ele iria prestar serviço naquela pequena terra de Israel, apesar que naquele tempo ele não a conhecia. Mas esse homem aos poucos começou a ter fome de Deus, começou a entender quem é Deus. Cornélio começou a entender que não existiam muitos deuses, mas que só havia um Deus. Aleluia! Ele começou a entender o Pentateuco daqueles dias há tanto tempo, e viu que não era verdade o que ele aprendeu sobre reencarnação. Ele começou a entender que Deus não é uma pedra, nem é feito pelas mãos dos homens. Começou a ver que tudo que existe hoje foi criado por ordem divina de um Criador.
Ele tinha sede e ficava buscando a Deus, porque apesar de você não entender bem o que eu digo, e talvez nem acredite nisso, mas todos os seres humanos estão buscando a Deus. Talvez você não creia nisso, talvez você diga: muitas pessoas que conheço não querem saber de Deus. Eles podem não demonstrar, pode não ser visível, porque eles andam nas trevas. Mas em toda a sua procura e busca, nos seus altos e baixos, há um anseio por algo que possa satisfazer. Como já disse, eles não entendem, eles não sabem, não compreendem. Cada um de vocês que está aqui hoje sabe o que eu estou dizendo. Um dia você andou nas trevas. Houve uma época em que você não sabia nada sobre Deus, mas estava buscando, estava pesquisando, estava clamando. Mas um dia muito feliz, chegou a hora em que Jesus lavou todos os seus pecados. Foi um milagre revolucionário que aconteceu em sua vida. Eu não estou me referindo a uma simples mudança social, nem tampouco uma mudança topográfica, nem tampouco educacional ou cultural ou mera mudança intelectual. É muito mais do que isso, porque não é algo do exterior, mas sim do interior. Porque o problema do homem não é geográfico, não é um problema intelectual, não é um problema topográfico, não é um problema educacional, não é um problema de ambiente, não é um problema social. O problema dele é o coração. Resolvendo o problema do coração, você irá mudar o exterior, você irá mudar a favela, você irá mudar o indivíduo, você irá mudar o crime, você irá mudar o poder das trevas. Isso irá mudar. Quando você mudar, eu quero dizer que o governo pode gastar $1 trilhão e não irá resolver o problema das drogas. Eu sei que com certeza eles irão gastar $1 trilhão. Eles já gastaram até agora $0,5 trilhão. E há mais drogados hoje do que havia antes. Mas se alguém do governo está me ouvindo agora, se alguém que trabalha na capital, em Washington, está me ouvindo agora, se por coincidência você estava mudando de canal e pegou esse aqui, eu quero que veja essas pessoas. Eu não as conheço, mas sem dúvida há muitos aqui que foram viciados em heroína e em maconha e em cocaína e em crack, e os poderes do inferno não puderam libertá-los, mas hoje estão livres. Toda a escravidão e empecilho acabou. Eles não estão mais roubando nas ruas, eles não estão mais assaltando nas estradas, não estão mais quebrando as leis, pois agora têm família e são direitos e amam a Deus. Senhoras e senhores, é isso que Jesus Cristo pode fazer, é isso que o poder do Evangelho pode fazer, é isso que o poder deste livro pode fazer. Ele o libertará. Glória a Deus! Agora eu sei que você vai ficar desapontado com isso, mas sua igreja não fará isso. Sua igreja não fará isso.
Sua denominação não fará isso, o seminário não fará isso, o instituto bíblico não fará isso, sua doutrina não fará isso, sua religião não fará isso, mas estou aqui para dizer que vou apresentá-lo a alguém que pode fazer isso. O seu nome será Emanuel, maravilhoso, poderoso, Rosa de Saron, lírio dos vales, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu reino não terá fim. Jesus, 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 Jesus. Não me desculpo por dizer isso. Você com seu doutorado em sociologia, e o seu doutorado em psicologia, seu doutorado em antropologia e o seu doutorado em psiquiatria, talvez pense que eu sou louco, mas tenho a prova comigo. Glória a Deus, eu tenho a prova. Eles não só estão aclamando aqui, mas eles estão aclamando na Guatemala, estão aclamando em Honduras, estão aclamando por todo o mundo que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele ainda é a resposta para a humanidade caída e pecadora. Jesus Cristo. Aleluia! E Cornélio tinha fome e sede de Deus. Quero que entenda isso, apesar da maneira como estou falando, porque ele é uma figura perfeita de milhões de pessoas hoje que pensam que são salvas. Quero que pensem em Cornélio. Cornélio seria aceito em qualquer igreja deste país. Primeiro, era ótimo contribuinte. Ele dava esmolas, ele orava, jejuava. Não conheço muitos crentes que jejuam e fazem o que ele fazia. Ele tinha visões e ainda assim ele não era salvo. Pense bem nisso. Dava para a obra de Deus, contribuía para a obra de Deus. Ele orava, era um homem sincero, estava procurando a Deus. Jejuava e tinha visões, ele viu anjos. Porém, não era salvo. Estou querendo que você entenda, sabe? O que me deixa arrasado é o seguinte: eu sempre preguei o Evangelho, mas fico triste quando pergunto a alguém: você é salvo? E é difícil encontrar alguém que diga: não, não sou. É verdade. Eles respondem: sou membro de tal e tal igreja. Não foi esta a pergunta. Entenda bem, eu não estou criticando a igreja, só estou dizendo que eles dizem: está tudo bem. O que quer dizer isso? Estou bem. Estou fazendo o meu melhor. Amigo, você talvez não esteja fazendo o que Cornélio fez. E milhões de pessoas estarão de pé diante de Deus, honesta e sinceramente acreditando que são salvas, mas não são salvas. Não conhecem a Deus. Quero deixar isso bem claro hoje. Você pode estar sinceramente errado, mas está errado.
Pode estar sinceramente no erro, mas ainda está no erro, e um dia você irá chegar a essa terrível e triste conclusão. E hoje, neste auditório, você precisa ter certeza absoluta que Jesus Cristo é o seu Salvador. Talvez não resolva. Você, pela televisão, precisa saber. Milhões que são membros de igrejas não são salvos. Milhões dizem, eu sou cristão, e eles realmente não sabem o que significa ser cristão. Você pode ser membro de uma igreja, pode ser muito ativo em programas religiosos da igreja. Agora ouça com atenção, isso é sério. Isso não é só conversa de um evangelista falador, isso é bem sério. Você pode estar envolvido em atividades da igreja e ter muitos cargos na igreja, e ainda assim pode estar perdido como qualquer outro. Cornélio fazia tudo isso porque era religioso. Dava esmola porque era religioso, ele fazia orações a Deus porque era religioso, jejuava porque era religioso, ele tinha os seus sonhos e visões, e até chegou a ver um anjo. Eles fariam uma igreja ali se você visse um anjo. É verdade, faria um grande monumento. Se alguém falasse que viu uma lágrima no olho de alguma estátua, eles fariam uma igreja. Você está me entendendo? Isso não salva você. Eu não quero ser maldoso, não quero ser cruel, mas preciso dizer a verdade. Um dia estarei diante de Deus e preciso dar contas deste evangelho que preguei. Você diz, bem, Cornélio fazia tudo isso, o que significava? O anjo até disse, tuas orações, tuas esmolas, tudo isso tem subido para memória diante de Deus. Deus viu tudo. Deus viu e percebeu toda a ansiedade e o desejo que havia em seu coração. Está me entendendo? Eu recebo muitas cartas, muitas mesmo. Outro dia eu recebi uma carta de um homem, sabe, eu não sei quantos títulos ele tinha. Ele escreveu página após página numa linguagem impecável. Estava querendo provar para mim o fato de que o Senhor Jesus Cristo era um profeta e não o Filho de Deus. Ele foi falando e falando, muito educado e gentil. Foi dizendo o que eu preguei, semana após semana após semana. Você diz, bem, e daí? Ele só está argumentando. Não está, ele está procurando Deus. Como você sabe? Eu respondi, mas não argumentei. Eu respondi a carta e não refutei nenhuma palavra. Não disse nenhuma palavra sobre sua doutrina, nada. Eu disse, Senhor, obrigado pela sua carta. Você foi muito bondoso. Mas se está tão seguro da sua posição, por que você assiste o programa toda semana? Glória a Deus, buscando a Deus, querendo mais do que uma religião morta, fria e sem vida. Eles podem batizá-lo até você desbotar, mas isso não salva. Podem batizá-lo em água corrente, água doce, água fria, água quente, água benta, mas isso não salva sua alma. Debaixo do céu há um só nome pelo qual você pode ser salvo: o nome de Jesus Cristo. Ele estava querendo buscar a Deus, estava buscando a Deus. Eu lido com o público, e a maioria dos pregadores do Evangelho lido com a congregação da qual eles são pastores
No meu caso, faço muito mais evangelismo em massa. Conheço o anseio dos corações e aprendi uma coisa: não importa se ele está errado, eu levei muito tempo para aprender todas essas coisas. Não menospreze o que busca a Deus. Ele pode estar errado, mas não feche a porta. Ouviu bem? Não faça gozação. Estão buscando a Deus, ore por eles. Estão clamando, tentando encontrá-lo, estão buscando. Você diz: esse não é o caminho. Eu sei que não é. Cornélio também não sabia o caminho, mas Deus está buscando o coração faminto, está buscando a alma sedenta. Você não sabia o caminho, você era cego, não sabia como chegar lá, você caiu, mas graças a Deus, um dia o Espírito Santo abriu a porta e você encontrou Jesus como Salvador eterno. Quero que você procure entender uma coisa. Isso é algo que eu espero poder explicar bem claro. É impossível o ser humano, através dos esforços humanos, agradar a Deus. Mas espere um pouco. Pense a respeito disso e entenda o que eu disse. O homem, por mais que se esforce, não pode agradar a Deus com seus próprios esforços. Sua religiosidade não agrada a Deus. A sua frequência à igreja não agrada a Deus. Você diz: mas entristeço a Deus se não for à igreja. Você não irá agradá-lo de maneira alguma. Agora estão de olhos abertos. Você diz: eu dou dízimo. Isso não o agrada também. Como você sabe, eu já pesquisei na Bíblia. Não há nada neste livro que diga que agradamos a Deus quando damos uma oferta na igreja. Alguns ficaram felizes com isso, não foi? Seu ensino na escola dominical, ou o seu jejum, ou as suas orações, por mais lindas que sejam, não agradam a Deus. O que vou dizer entristece meu coração. Não digo isso porque li em algum livro que me pareceu bonito e resolvi pregar a você. Eu vivi isso que vou dizer. Sei o que o mundo pensa. Sei o que a maioria da igreja pensa. Eu sei que você pode não querer acreditar naquilo que vou dizer, mas sei o que estou falando. Não houve nenhum homem que tentou agradar a Deus mais do que este aqui. Fui salvo e cheio do Espírito Santo e fui chamado para pregar com 8 anos de idade. Tenho andado com Ele. Não tenho hobbies, eu nunca tive. Fui pescar 2 vezes em 20 anos. Quem sabe 2 vezes em 40 anos. Eu não sou contra a pescaria, mas minha vida tem sido só pregar, orar, estudar a Bíblia e pregar a palavra. Isso é tudo que sempre fiz. Desde que era criança eu sei que isso pode parecer absurdo, ou talvez você dê até risada, sabe? Mas eu queria ser perfeito diante dele. Você diz: este é um ótimo desejo. Pode ser. Mas eu pensava, se eu me dedicar a Ele total e completamente, se eu der tudo que
tenho para Ele, se eu viver de joelhos, e foi isso que eu fiz. Enquanto muitos de vocês estavam dormindo, este pregador estava caminhando em frente da casa, orando e clamando a Deus, buscando a face de Deus. Através destes anos eu busquei a Deus, pedindo, clamando e orando. Pode vir à minha casa e você verá uma pilha de Bíblias que eu leio. Eu leio uma e outra, começo com outra e leio outra, tudo para agradá-lo, porque eu o amo. Pois bem, nós temos visto mais de 100.000 pessoas num mês, escrevendo-nos através de 56 escritórios que temos pelo mundo, dizendo que vieram a Jesus Cristo através do programa. Testemunhos que são uma continuação do livro de Atos. Deus fez isso, eu não fiz isso, não sou nada, mas preciso dizer isso. Satanás disse: vou parar você. Sei que os psicólogos talvez digam que isso é tolice, mas eu já senti o espírito das trevas dizer: vou destruir você. Mas isso não me preocupa. Agora espere um pouco antes de dizer amém. Porque eu pensei, eu posso derrotá-lo. Deus me deu um plano para a evangelização do mundo e eu posso derrotá-lo. Mas não podemos derrotar Satanás sozinhos. Paulo disse: não sou eu. E você diz: você é melhor do que ninguém, deveria saber disso. Tenho procurado viver diante de Deus, soluçando, chorando, dia e noite, e eu sei que a maioria das igrejas dirá que estou mentindo. Não importa o que você diga, eu sei a verdade. Horas, dias e noites por anos clamando a Deus, tem sido assim desde os 8 anos. Eu sou um intercessor. Minha avó criou-me desse jeito, ensinou-me isso. Mas mesmo sua oração não pode agradar a Deus. Talvez você diga: você é contra a oração? Não, eu oro agora mais do que nunca. Mas com uma grande diferença. Você está entendendo o que eu estou tentando dizer? Porque há somente uma coisa que agrada a Deus, e é o seu Filho Jesus Cristo. Ele te dirá o que deves fazer. Conclusão na próxima semana. E agora, senhoras e senhores de Baton Rouge, Louisiana, quando Jesus voltar, Dudley Smith. Jesus bought my sins, oh, he bought
Senhor quando Ele voltar. Louvado seja Deus. Louvado seja o seu santo nome.